Um, dois, três. Turminha, boa noite mais uma vez. Aula semanal ao vivo. Hoje o tema quente: raio-x de tórax. Alguns padrões que nós não podemos de jeito nenhum deixar passar na emergência. É obrigatório saber esses padrões que eu vou mostrar aqui hoje. É obrigatório saber o que fazer com eles. É obrigatório não deixar passar, porque você pode, infelizmente, ceifar a vida do paciente se você deixa passar uma radiografia como essa. Então, por isso que eu escolhi esse tema, por isso que eu escolhi essa aula. Por quê? Porque são exames, são radiografias que todo mundo, independente da área que for escolher, um dia ou outro, vai ter que pegar. Isso é fato. Quem trabalha com emergência, quem trabalha com posto, quem trabalha com UBS, né, quem trabalha com UTI, todo mundo que trabalha com a linha de frente vai em algum momento se deparar com radiografia de tórax. Hoje vai ser a parte 1, tá certo? Então, como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula de hoje? Vamos lá. A dinâmica vai funcionar assim, vê. Eu vou explicar rapidinho como é que eu olho uma radiografia de tórax, quais são os componentes ideais dessa radiografia, o que é que ela tem que ter, quando é que ela tá boa, quando é que tá ruim, quais as estruturas anatômicas que a gente tem que olhar. Vou mostrar várias radiografias e, no final, a gente abre para perguntas. Lógico que ao decorrer da aula, sempre tem pergunta. A gente vai parando, vai olhando, vai tirando dúvida e tudo, vai olhando no chat. Você que está ao vivo, você sabe que a aula do PL é muito dinâmica em relação a isso. Eu nunca fecho 100%, né? Deixa a galera perguntando, assim que eu olho o chat eu já leio e respondo para que aquela dúvida não trave o nosso andamento, beleza? Quem está chegando agora, vá se organizando que a gente vai começar exatamente agora. Hoje é no modo raiz, tá certo? Hoje é no modo raiz. PowerPoint com fundo branco e imagens de Ctrl+C, Ctrl+V, de casos clínicos da gente, de casos clínicos de colegas, de casos clínicos da internet, de casos clínicos científicos, tudo isso pra gente aprofundar. Quem me conhece sabe que eu sou um cara de pouco enrolejo. Eu sou um cara mais direto ao ponto, né? Então, acho que a aula de hoje é bem a minha cara mesmo. Beleza? Vamos nessa. Turma, radiografia de tórax. O nosso tema de hoje é radiografia de tórax, uma aula básica, porém necessária. Por quê? Porque todo mundo precisa, em algum momento, aprender a ler uma radiografia de tórax. Antes de eu começar essa aula, eu preciso que você que está ao vivo aqui comigo, que você dê um ok. Deixa eu ver aqui, ó. Tá apresentando o slide. Vamos lá. Chegou aí para vocês? Chegou aí para vocês? Quando chegar para vocês, fala que chegou, tá certo? Às vezes dá um bug aqui, beleza? Show. Então vamos começar. Recomeçando agora, então, uma aula básica, porém necessária. Turma, hoje nós vamos falar bastante sobre radiografia. Vai ser a parte 1, tá certo? Próxima semana vai ter a parte 2. Mas vamos lá. PL, radiografia de tórax. Quando eu olho uma radiografia de tórax, eu preciso entender que existem estruturas que eu consigo ver, que é bom de ver, e que tem estruturas que eu não vou conseguir ver tão bem. Tá? Ok. O básico do básico é compreender a anatomia. Não é assim? É. Você sabe que tudo que está aqui nessa parte... Deixa eu colocar a canetinha que é melhor. Ó. Espera aí, viu? Só um segundo para eu colocar a canetinha. Você sabe que tudo que está aqui nessa parte é mediastino, tá certo? Ou seja, coração, vasos da base, bronco, traqueia. Isso daqui é pulmão. Isso aqui é pulmão. Isso aqui é pulmão. Isso aqui é diafragma. Aqui é abdômen. Aqui é subcutâneo. Não é assim? É PL. Que desenho horrível. Eu concordo. Por isso que tem imagem. Meu Deus, esse negócio tá horrível aqui. Peraí. Só um segundo, tá, turma? Às vezes ele dá uma travadazinha. Aqui, acho que agora foi. Ok, beleza. Ó, vamos lá. Então, o que é que eu preciso saber do ponto de vista de anatomia em raio-x de tórax? Vamos lá. Do ponto de vista anatômico, eu preciso entender primeiro que tem um pulmão de cada lado. Eu tenho o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é dividido em lobos, 3 lobos, e o pulmão
esquerdo é dividido em 2 lobos, tá certo? Isso aí você tem que se lembrar de anatomia básica mesmo. Deixa eu voltar para cá. De anatomia básica, vamos lá. Aqui no mediastino eu tenho o quê? Eu tenho traqueia que desce, se ramifica em brônquio-fonte esquerdo, brônquio-fonte direito. Eu tenho coração. Eu tenho botão da aorta. E eu tenho aqui no finalzinho uma bolha gástrica, certo? Então vamos lá. Só para a gente recapitular. Lembrando o que é que a gente vê muito aqui nesse raio-x que é bom de ver. Mediastino, pulmão e alguma parte de abdômen, tá certo? Ok. Então vamos lá. Lobo superior do pulmão direito, lobo médio do pulmão direito, lobo inferior. Ok. Pulmão esquerdo, lobo superior, lobo inferior. Coração, nós temos algumas coisas para avaliar aqui. Primeiro, temos o botão da aorta, aqui nessa região. Temos o átrio esquerdo. Temos o ventrículo esquerdo. Temos o átrio direito. PL e o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele é um ventrículo que ele fica aqui na frente, ó. Esse ventrículo que eu estou desenhando aqui agora. Então, a hipertrofia do ventrículo direito, ela não costuma se acentuar no raio-x como as outras hipertrofias, tá? Ok. Algumas informações já eu preciso te informar. PL. Eu percebo que existe um contraste muito grande entre o coração e o pulmão nessas regiões aqui, ó. Não é assim? É. Então, o nome disso, turma, é seio cardiofrênico, certo? Frênico, que é de diafragma. Seio, que é a encosta cardio de coração. Então, essa encosta aqui, essa divisão, ela é realmente bem marcada anatomicamente. Assim como o seio costofrênico. Então, os seios costofrênicos e os seios cardiofrênicos, eles precisam ter essa diferença de densidade, porque coração é densidade de parte mole, coração é densidade de órgão mais denso, e pulmão é densidade de ar dentro, então ele é muito mais escuro. Então os seios cardiofrênicos e os seios costofrênicos, eles são essenciais para a gente analisar o raio-x, assim como o restante do pulmão, tá certo? Mas é importante essa demarcação aqui. Uma coisa importante que muita gente aí presta atenção, que agora a gente precisa prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Muita gente fica em dúvida no seguinte: vê uma trama pulmonar ao redor do coração, no início do pulmão, e acha que isso é uma pneumonia. O que você está vendo aqui nesse raio-x de agora é um raio-x normal, tá certo? Então, num raio-x normal, você consegue perceber, turma, que você tem um brônquio-fonte aqui direito, né, descendo aqui, e um brônquio-fonte esquerdo aqui. Tudo bem? Ok. Ao redor desse brônquio-fonte, eu tenho uma trama pulmonar. Isso é normal, tá certo? Assim como aqui, ó. Isso é normal. Eu vejo muita gente olhar para isso aqui e falar: eita, broncopneumonia, broncopneumonia, broncopneumonia. Todo mundo é broncopneumonia, mas não é, turma. Isso aqui é normal, tá certo? Até mais ou menos, olha para mim. Até mais ou menos, olha essa informação, viu? Preste atenção. Até mais ou menos a metade é normal você ver trama pulmonar, tá certo? Até mais ou menos a metade do pulmão. Então, traça uma linha daqui, ó. Até a metade você pode ver trama pulmonar. Perceba que, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Perceba que essa trama pulmonar aqui, ela é normal. E na parte mais distal do pulmão, ela não aparece tanto. Isso aqui é normal, tá certo? Beleza? Então, esse raio-x que está na sua tela é um raio-x normal. Por quê? É um raio-x que tem um coração de um tamanho adequado. Óbvio que eu vou falar para vocês o passo a passo, o que é que tem, tudo certinho. Mas é um coração que tem um tamanho adequado, um formato adequado, um mediastino adequado, trama pulmonar respeitando até a metade do pulmão, certo? Densidade de ar bem insuflado, bem penetrado. Isso é um raio-x normal. Quem reconhece o que é normal, dificilmente vai ter problemas em reconhecer o que é
anormal, tá certo? E eu tô demorando um pouquinho mais aqui justamente pra gente dar essa embasada nesse raio-x normal. Porque quando a gente começar a identificar, a mostrar os raios-x que são diferentes, os raios-x que são patológicos, a gente precisa ter em mente o que é um raio-x normal, tá certo? Então, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Bonito demais esse raio-x. É verdade, Denise falou que é bonito. É bonito mesmo, esse raio-x aí. Alguns aparelhos de radiografia digitais, eles têm uma boa qualidade. Onde eu trabalho, a radiografia é muito boa mesmo. É impressionante. E deveria ser assim na maioria dos locais, né, turma? Deveria ser assim. Beleza. Passando adiante, nós temos aqui, só pra gente revisar, olha aí, ó, manúbrio. Deixa eu colocar aqui no marca-texto. Manúbrio, veia cava superior, átrio direito, aqui embaixo, quer dizer, átrio direito, brônquio fonte direito, veia cava inferior. A veia cava vem daqui de baixo, ó, passa por aqui. Ela vem aqui assim, ó, mais ou menos, certo? Diafragma direito, junto do fígado aqui embaixo. Diafragma esquerdo, junto, coladinho no estômago aqui com a bolha gástrica. Temos o botão da aorta, temos o tronco da artéria pulmonar, temos o brônquio fonte esquerdo, aqui ó, e o brônquio fonte direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, basicamente isso, tá? Lembrando que toda essa região que eu estou pintando aqui, deixa eu tirar aqui, peraí, só um segundo. Lembrando que, turma, toda essa região que a gente tá vendo aqui é uma região normal, tá? Normal de densidade esperada ao redor do brônquio, tá certo? Ó, aqui, ó, tudo isso aqui é normal. Tudo isso aqui que está em marca-texto, tá certo? Só para você não achar que isso aqui é uma broncopneumonia, que ai, pele tá mais densa, não sei o que. Isso aqui é uma coisa importante, turma, porque vocês vão se deparar muito na prática que muito paciente vai de alta com antibiótico com a justificativa de que isso aqui é uma pneumonia, mas não é, tá certo? Ok, tranquilo. Tu vai me dizer, beleza, PL, entendi, tá joinha. Saquei. Só que você sabe que o raio-x ele deve ser analisado em PA, que é essa incidência posterior anterior, o raio vem de trás e bate na frente, e também tem que ser analisado em perfil, que é de lado. O raio-x de ladinho, ele é um raio-x que também serve, porque aqui a gente não tem noção da parte da massa anterior-posterior, se está mais para frente, mais para trás. E quando a gente pega um raio-x em perfil, a gente percebe que existem lesões que podem estar mais para frente e mais para trás. Então, o raio-x em perfil ele é para dar essa dimensão, essa ideia se a massa está anterior ou posterior, tá certo? Então, anatomicamente, a gente tem aqui os seios, costa frente, os diafragmas dos dois lados, aqui embaixo a bolha gástrica, né? O ventrículo direito, coração, parte do mediastino aqui nessa região que eu estou pintando. Temos a escápula, temos os brônquios aqui, brônquio fonte direito e esquerdo, basicamente na mesma região, porque aqui, como tá de lado, não tem como a gente diferenciar muito, tá certo? Temos aqui, nessa região do mediastino, às vezes a gente consegue flagrar alguma massa. Aqui é pulmão. Deixa eu colocar mais de vermelho aqui. Meu Deus, esse PowerPoint tá horrível. Ó. Aqui é pulmão. Aqui é pulmão, certo? Isso aqui é basicamente pulmão. Aqui onde eu tô pintando agora, ó. Pulmão. E pulmão aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Nós vamos ver várias e várias imagens que vão consolidar tudo que a gente tá falando aqui. Então aqui é uma base da base da base, tá certo? Que é muito migué. Então, PL, quais são as características de uma radiografia de tórax normal? Primeiro, uma radiografia de tórax normal, ela precisa ter uma penetração adequada. O que é que quer dizer isso, PL? Quer dizer que a gente precisa visualizar as estruturas de acordo com o ideal em relação à intensidade do raio, porque se ficar muito branco ou muito preto, ou seja, ou muito penetrado ou pouco penetrado, isso vai prejudicar a gente.
Quando é que a gente consegue dizer que uma radiografia de tórax está boa? Quando nós conseguimos enxergar todas as vértebras do paciente, toda a coluna, do início ao fim. Então, ok. Por exemplo, essa radiografia está ótima. Não está nem penetrada, muito penetrada, nem pouco penetrada. Nós conseguimos enxergar todas as vértebras desse paciente aqui, ó. Ó aqui as vértebras dele, ó. Vocês estão vendo? Então, a gente diz que essa radiografia está ótima. Estamos enxergando tudo aqui. Ok. Beleza. Tu vai me dizer, PL, entendi. Então, quer dizer que uma radiografia bem penetrada é isso. Feita na inspiração profunda, feita em PA e perfil, a gente visualiza todas as vértebras e também a gente consegue ver que ele pega parte do abdômen. É uma boa radiografia. Pega desde lá, do início do tórax, lá em cima, até parte do abdômen. Isso é uma radiografia de tórax normal. Certo, turma? Sem muito mistério, tá? Ok. Tem outras características. Você vai ver que o raio-x ele não está rodado porque a traqueia tem que estar centrada, carina nítida, todos os arcos costais bem íntegros, você consegue visualizar. Coração não está grande, coração com contorno, seios cardiofrênicos e costofrênicos nítidos. Então vamos voltar para a gente só analisar isso aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente olha para essa radiografia, a gente percebe que a traqueia vem descendo aqui basicamente no centro, né? Brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo. Os seios cardiofrênicos e costofrênicos bem marcados, tá certo? Coração tem a história dos 50%. Pele, quando é que eu digo que um coração tá bom ou pequeno ou grande? É o seguinte. Você vai dizer que o paciente tem cardiomegalia pelo raio-x se essa medida do coração dele aqui, ó, ela for maior que 50. Eita, meu Deus do céu, que pincelzinho miserável esse daqui que eu tô agora, viu? Tá, deixa eu botar de novo. Você vai dizer que o cara tem cardiomegalia se essa medida aqui for maior que 50% do tórax inteiro, tá certo? Que é essa medida todinha aqui, ó. Certo? Então, se o coração for maior do que a metade do tórax inteiro, aí você diz que ele tem cardiomegalia. Isso é um índice cardiotorácico. A medida, digamos que meio subjetiva, porque a olho nu, pouca gente mede isso com a régua. Você olha e tem uma ideia se o coração está grande ou não. À medida do tempo, vocês vão aprendendo isso. A gente vai mostrar imagens de cardiomegalia. Vamos mostrar várias imagens aqui e vocês vão pegar isso daí. Mas assim, de maneira geral, a gente precisa saber disso, tá? Ok, então a gente falou desse coração, desses arcos costais, dessa traqueia, dessa carina, da penetração, do que é que visualiza e tem mais. Veja, você consegue ver as bordas do coração. Você vê que a boa radiografia, você consegue analisar toda a borda do coração. Coração bem demarcado. Quando o coração não está bem demarcado, pode ser uma inflamação ao redor dele, ao redor do pulmão que está encostado nele, ou pode ser a qualidade da radiografia que também não está boa. Mas tudo bem. Então você percebe que a gente já falou da parte anatômica, eu vou pular essa parte. Depois eu quero que vocês olhem essas fotos. Cadê? Pode puxar para cá, deixa eu voltar. Quero que vocês olhem essas fotos, que vocês estudem essas anatomias, tanto de PA quanto de perfil, para saber bem que tipo de estrutura que está alterada, onde é que está a alteração, tudo isso, tá certo? Beleza. Temos mais coisas. Mediastino. Pele, o que é que tem no mediastino? Mediastino tem coração, vaso da base, traqueia e esôfago, basicamente. O mediastino, ele tem um diâmetro padrão. Quando você olha para cá, você consegue perceber que tem um mediastino padrão. Quando esse mediastino está alargado, nós temos também causas de mediastino alargado. Por exemplo, o que seria o mediastino aqui na foto, Pele? Seria basicamente isso daqui, ó. Tudo que está aqui entre os dois pulmões a gente considera mediastino, certo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é mediastino. Então, o que é que tem aqui? Tem traqueia, tem esôfago, tem coração, tem vasos da base, tem linfonodo, tem timo, tem muita coisa. Então, um mediastino largo, ele pode ser alguma coisa de traqueia, ele pode ser alguma coisa de linfonodo, ele pode ser alguma coisa de timo, alguma coisa de coração, alguma coisa de vaso da base, alguma coisa de esôfago.
Então, alguma coisa vai ter aí. Mas tudo que está entre os dois pulmões, a gente considera de mediastino, tá certo? Tranquilo. PL, por enquanto, tá só no migué. Eu concordo. Por enquanto, a gente tá só alisando, viu? Diafragma. Diafragma, a cúpula tem que ser lisa, tá certo? Lembrando que o diafragma direito, ele é mais alto que o esquerdo, tá certo? É normal, ó. Esse diafragma direito aqui, ó, turma, ele é mais alto que o esquerdo por conta do fígado, tá? Ele é mais alto mesmo, 1 a 2 centímetros. Se você tem ele muito mais alto do que esse outro, é um problema. Ou se você tem o esquerdo mais alto que o direito, também é um problema, que a gente vai ver também. Tenha calma, tudo isso a gente vai ver. Beleza. Outras características que nós temos aqui é que os seios cardiofrênico e costofrênico tem que estar bem marcado, como a gente já falou. O pulmão tem que estar escuro, trama vascular bilateral nítida, vai até metade do pulmão, como eu expliquei. E o subcutâneo, como é gordura, ele é mais denso. Ele é mais claro, tá? Ele tem essa característica de ser, esse subcutâneo aqui, ó, presta atenção. Ele tem essa característica de ser mais denso, tá certo? Beleza? Então, se tem ar nesse subcutâneo, não fica branquinho assim não, fica bem escuro, tá certo? Tranquilo? Aí é o seguinte, turma. Uma vez que a gente entende essas características iniciais da radiografia, fica bem mais fácil, fica bem mais simples entender o que está alterado. A partir de agora, nós começaremos com a parte raiz da aula. Por enquanto, eu estava na parte Nutella, que era na parte da base. Se você quer que eu continue... Ó, a galera começou a falar aqui, ó. Realmente, o raio-x está bonito. Só não está mais do que o apresentador. Que é isso, Braz? Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu elogio. Tô deixando meu cabelo crescer agora para ver se eu entro na moda do old money. Só tá faltando o money, porque o old eu já sou, né? O money tá para chegar ainda, né, turma? Tá ruim. PA diz lá perfil dele, exatamente. Denis diz, só comecei a entender melhor essas densidades quando descobri que o filme é branco e não preto. É, exatamente, Denise, exatamente. Ó, vamos começar a analisar as imagens. Agora é a hora que eu gosto, tá certo? Vamos começar a analisar as imagens, turma. Bora pra lá. Preste atenção. Deixa eu ver quem é que tá vestindo. Muita gente tá, né? Camila, Lorena, Andressa, Bárbara, Celina, Cristiano, Dalila, Denise, Bila, Helder, Elaine, Juliane, Kelly, Lilian, Luciano, Marcelo, Mário, Priscila, Rayana, Saulo, Thalita, viu? Menina, gente, só a bexiga. Bora-se embora. Ó, preste atenção. Começaremos a analisar as nossas radiografias patológicas agora. Bora lá. Deixa eu botar aqui no outro modo e a gente vai começar. O que é que eu vejo nessa radiografia aqui agora, turma? O que é que eu vejo? Veja. Eu percebo que é uma radiografia que tem pulmões alterados. De cara, eu vejo que o coração tá bom, o mediastino tá bom, subcutâneo, os seios costofrênico, cardiofrênico, tudo tá ok. Mas existe uma alteração nessa radiografia. E vale ressaltar que hoje eu não vou dar clínica não, hoje é só radiografia, tá certo? Então vamos lá. Perceba que esse pulmão ele tem uma boa densidade, ele tá escurinho, tem trama vascular, tudo ok. Só que aqui desse lado direito, parece que essa parte do pulmão tá jóia, essa parte aqui, ó, ela tá ok, mas tem uma parte que tá alterada, que é essa parte aqui, ó. Todo mundo concorda que essa parte tá alterada, sim ou não? Digite no chat. Se você concorda que essa parte em amarelo está alterada, digite sim no chat. Digite sim. Digite sim. Se você concorda, digite sim. Beleza. Todo mundo está vendo que a parte superior no pulmão direito está alterada. Pele, como é que eu descrevo isso aqui? Veja. Quando eu vou descrever uma lesão, primeiro eu tenho que saber se ela é bem localizada, onde é que está a localização e a densidade dela. Essa densidade, você acha que ela é homogênea ou ela é heterogênea? Você acha que ela tem várias densidades, essa imagem, umas partes mais claras, outras escuras, outras muito densas, pouco densas, ou ela é uma coisa só? Ou ela é uma coisa só? Vocês acham que é homo ou hétero? Heterogêneo, o Saulo disse heterogêneo. Quem acha que é homogêneo? Vocês acham que é homogêneo ou heterogêneo? Alan disse que é heterogêneo. Eu também concordo que é heterogêneo. Então, ok, você está me dizendo que é heterogêneo.
e você está me dizendo que é mais claro, que é mais opaco. Então eu posso dizer que isso são opacidades heterogêneas em lobo superior do pulmão direito, não é? Ok. Eu digo que isso é regular ou irregular. Eu consigo delimitar exatamente onde começa e onde acaba, sim ou não? Sim ou não? Você acha que eu consigo delimitar exatamente onde começa e onde acaba? Eu sei da região, né? Mas exatamente fica difícil. Onde é que começa, onde é que acaba aí na parte superior para inferior. Então eu posso dizer que são opacidades heterogêneas irregulares no pulmão direito, na parte superior. Tá? Na parte superior. Eu vou inclusive anotar, ó, opacidades, só para vocês. Vai estar no slide também, mas eu vou anotar aqui, ó, opacidades heterogêneas irregulares em lobo superior do pulmão direito. É assim que eu descreveria essa imagem, assim como está no chat de vocês. Vocês acham que isso aqui é o quê? Fácil. Em 10 segundos é para dar o diagnóstico. Isso é bem clássico. Qual é a doença que prefere lobos pulmonares? Qual é? Uma das, né? Qual é a doença, principal doença que prefere lobo superior? Qual é? Vocês acham que é qual? Tuberculose. Exatamente. Saulo, Denise, perfeito. Perfeito. Pneumonias e tuberculose, mas principalmente no contexto geral infeccioso tuberculose. Isso aqui é uma radiografia de um paciente com tuberculose. Então, radiografia número 1, lembre-se. Opacidades irregulares heterogêneas em lobo superior do pulmão direito, esquerdo ou bilateral. Pense sempre em tuberculose como uma das primeiras hipóteses. Radiografia 1, check. Vamos para a segunda. Isso foi de um paciente meu. Vamos lá. Eita, menina, essa daí tá bonita, viu? O que que a gente consegue ver nisso aqui? PL, você disse que a radiografia ia ser boa umas vezes. Veja. Denise, Saulo. Analisando pela ótica da qualidade do exame. Você acha que eu consigo ver todas as vértebras aí, sim ou não? Não consegue, né? Ou seja, é uma radiografia que também poderia ter ficado melhor. Mas tudo bem. Como é que eu descreveria essa segunda radiografia? Eu descreveria como um hemitórax opaco à esquerda. Primeira coisa é essa. De cara o que chama a atenção, né? Você percebe que tem um tórax que está basicamente, tirando a parte superior dele, né? Você percebe que é um tórax que está branco, bicho. Muito denso, que aqui a gente não consegue saber se isso aqui é massa, se isso daqui é líquido, se isso aqui é pus, se isso daqui... não sabe bem o que é, se é uma telectasia completa. Eu só sei que tá branco, muito branco. Galera que tá no chat aí, ó, vocês acham que isso aí tá muito denso ou pouco denso? Muito denso ou pouco denso? Muito denso ou pouco denso? Denso pra cacete, né, meu amigo? Muito denso. Isso aí ou é densidade de derrame pleural, ou é a telectasia, ou é uma massa muito grande, muito densa. Tá certo? Basicamente isso. Só que você percebe que eu tenho um hemitórax opaco aqui, e eu tenho também aqui em cima como se fosse um nível hidroaéreo com um pouquinho de ar. O que me fortalece a ideia de que provavelmente é um derrame. Provavelmente é um derrame, tá? Então é um hemitórax opaco com um pouquinho de ar aqui em cima, na parte superior do pulmão. Provavelmente o derrame tomou daqui para baixo. Desviou o mediastino. Olha que interessante. Nós temos aqui, turma, um desvio de mediastino expressivo, tá? Olha aqui, ó. Olha aí, ô Saulo, Denise, ó, olha o desvio de mediastino aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Cá e o broncofonte aqui, ó, o direito. Olha o desvio do mediastino, né? Então, o que desvia mediastino pro outro lado, ou é massa, efeito de massa, ou é pneumotórax grande, ou é massa, ou é derrame. Então, provavelmente isso aqui não é telectasia, não. Provavelmente isso aqui é derrame pleural, tá certo? Esse paciente é um paciente também com tuberculose, turma, que a gente teve lá na unidade, lá na preceptoria. Foi um paciente que estava bem caquético, enfim, depois ele acabou tendo o diagnóstico, então era tuberculose pleural. Clássica também. Pode acontecer. Então, para a gente finalizar, como é que eu descreveria essa imagem? Eu descreveria como um hemitórax opaco à esquerda, junto de um desvio de mediastino para o lado direito, mas na parte superior do pulmão esquerdo, um ar mais nível hidroaéreo. Inclusive, agora,
eu vou colocar para vocês aí a descrição. Certo? No chat. Só para você. Feito drenagem. Foi sim. Para diagnóstico também. Empurra mediastino contra a lateral. Imagem loculada. Abscesso. Pode ser também um abscesso lá em cima. O que acaba sendo parecido também no contexto, né? Pode ser até, Denise, uma cavitação de tuberculose que coletou derrame, né? Uma caverna. Pode ter sido também. Aí só a tomografia vai flagrar. Beleza. Tranquilidade. Próximo. Bora lá. Outra. Temos outra. Pele, o que é isso? Eu percebo que... Isso aqui é o sutiã da mulher, viu? Aquele negócio que tem no sutiã. A mulher não tirou o sutiã para fazer o raio-x. Ficou com esse negócio aí. Mas você percebe que, veja, claramente o pulmão esquerdo tá aceitável. E o pulmão direito tá aceitável, né? O pulmão esquerdo tá lascado. Ô Saulo, ô Denise, percebe aqui que eu não consigo ver marcado mais o seio cardiofrênico esquerdo. O cardiofrênico direito e o costofrênico direito eu consigo ver bem direitinho. E aqui no esquerdo, muito denso, né? Muito denso. Então você percebe que todo o pulmão esquerdo tem alteração. Todo o pulmão esquerdo. Parece, Pele, umas imagens de algodão. Parece que tem algodão, né, dentro do pulmão. O que é isso aqui, né? A turma vai perguntar, meu Deus, isso aqui é algodão? Isso aqui é o que, Pele? Né? Então, galera, o que acontece é que isso aí a gente chama de nódulos em tempestade de areia. É clássico de que isso aí? Quem trabalha em postado já pegou isso aí, com certeza. Opacidades algodonosas. Exatamente. Exatamente. Metástase. Pode ser metástase, mas geralmente metástase é desse padrão, Denise, bilateral. Quando é desse padrão unilateral, geralmente é o quê? Não, mas você tá certa. A imagem, Denise, é literalmente essa também. É bem parecida, a gente vai colocar também. Mas quando é unilateral, geralmente é infeccioso. Geralmente é infeccioso. Qual é o tipo de doença que dá isso aí? Essas opacidades algodonosas unilaterais. Fungo pode ser. Broncopneumonia, pouco provável. Sabe o que é isso aí, turma? Tuberculose miliar. Tuberculose miliar. Essas imagens algodonosas unilaterais. Pode ser fungo. Acho que alguém falou fungo. Pode também. Alguém falou fungo. Deixa eu ver. Denise. Pode ser fungo também, Denise. Pode ser fungo também. É bem parecido. Certo? É aquele negócio, né, Denise? A resposta inflamatória, a resposta imunológica de cada um é muito individual. Próximo. Esse aí foi de um paciente da gente também. Ai, meu Deus do céu. São imagens que a gente olha assim, meu Deus, só sendo brasileiro pra ver esse tipo de coisa, né, velho? Olha, UPA, lá em cima, 070623. Então, veja que você aí percebe o quê? Veja que são opacidades heterogêneas. Não tem uma densidade por si só. São bilaterais. Predomina em região média de ápice, mas também tem base. Tem cavitação, tem nível hidroaéreo. Vamos lá marcar de uma por uma, que eu vou comentar de uma por uma o que é que eu vejo. Cadê? Epa, peraí. Vamos lá. Bora lá. Densidade mais ou menos homogênea, bem demarcada. Essa outra aqui também. Mas aqui eu já começo, ó. Cavitação. Cavitação. Cavitação com nível hidroaéreo. Isso aqui é um abscesso, tá? Também. Opacidade borrando o seio costofrênico esquerdo. Tem uma densificação discreta aqui, um pouco mais da trama pulmonar direita. Então nós temos várias imagens bilaterais difusas de cavitações, opacidades homogêneas, cavitações com nível hidroaéreo, borramento de seio cardiofrênico e costofrênico esquerdo. Isso aqui também é o que? Tuberculose. Bem-vindo ao Brasil. Tuberculose. E especificamente essa tuberculose foi uma tuberculose que fez um abscesso aqui, Denise, ó. Coletou um abscessozinho aqui nesse pulmão. Nível hidroaéreo na cavitação.
Aqui você percebe que tem cavitações sem nível, né? Cavitações sem nível. Aqui já tem uma coisa mais densa, de base pleural, né? Mais densa. Aqui mais cavitação e aqui abscesso. E aqui uma coisa mais densa, parecendo uma pneumonia, uma consolidação. Veja que quanto padrão diferente a gente tem nessa imagem. Só pra gente explicar que isso aqui é tuberculose, velho. Interessante, né? Ainda é uma doença... Ei, vamos dar uma pausa ligeira aqui agora. Vocês acham que tuberculose mata quantas pessoas por ano? Quero ver se vocês sabem aí, ó. Pergunta desafio para quem tá online. Vocês acham que a tuberculose mata quantas pessoas por ano no mundo? Rapaz, eu quero ver se vocês são médicos agora. Bora, Saulo, Sara, Thalita, Mário Couto, Kelly Varela, Juliane Quintino, Ju, tudo certinho, Ju, tudo em paz. Dila, Elaine, Dalila, Denise, Celina, Braz. Não é doença pra quem quer, pra quem pode. É verdade. Vocês acham que mata quantos? Não sei quanto mata, mas você... Mas, como é? Não sei quantas pessoas a tuberculose mata, mas você me mata cada vez que dá esse sorriso. Olha os caras tirando onda comigo, velho. Vocês são demais, vocês não valem nada, velho. Olha, mas sem resenha. Olha aí, ó. Saulo já meteu o Google aí, ó. Exatamente, meu amigo. Saulo colocou aí cerca de 1,3 milhão de mortes em todo o mundo por ano. Meu irmão, vocês têm noção do que é uma parada matar 1.300.000 pessoas por ano, velho? Uma doença só. É gente pra caralho que morre com isso aí, velho. Muito. Mas muito. E subdiagnosticado. E o nosso país ainda tem muito, velho. Muito. Exatamente, Denise. A apresentação é variada. Você tem tuberculose pleural, tuberculose pulmonar, neurotuberculose, tuberculose no sistema linfático. Tudo isso. Então é isso aí. Tem que ficar de olho. E eu já comecei com tuberculose por conta disso. Pra gente ficar de olho. Porra, será se não é tuberculose? Esse quadro desse paciente, né? Pra gente sempre, na hora da prática, se questionar com isso. Vamos lá. Nova radiografia. Vamos lá. Bem penetrada, né? Temos todas as vértebras aqui bem delimitadas. Pulmãozinho da esquerda tá ok, tá jóia. Coração não tá largo, mediastino não tem problema. Todo mundo já se ligou que o problema está aqui nessa região. Bem delimitada? Sim, bem delimitada. Você percebe o que é aqui? Vamos lá. Vamos por partes. Eu tenho uma opacidade, né? Isso, bem delimitada. Bem delimitada. Em lobo médio de pulmão direito. Então isso é uma pneumonia de lobo médio. E não bastando ser uma pneumonia de lobo médio, nós temos um achado aqui que provavelmente foi um abscesso que já recoletou. E a gente ficou com essa bola de ar aqui que chama pneumatocele. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Então, é uma pneumonia de lobo médio. Pele, por que de lobo médio? Porque quando borra a borda do coração, eu sei que é lobo médio. Porque o lobo médio é o lobo que está colado no coração. Quando ele borra aqui, ó, esse seiozinho cardiofrênico, eu sei que é lobo médio. Então, isso aqui é uma pneumonia de lobo médio. Tá certo? Bem delimitada, tensa, com pneumatocele. Isso é uma broncopneumonia, mas a pneumonia de lobo médio com pneumatocele. Tá? Então essa é uma imagem que provavelmente foi um abscesso e aí recoletou, tá, turma? Provavelmente isso aí foi um abscesso que recoletou. Ou recoletou não, que reabsorveu, tá? Tranquilo. Vocês já tinham visto essa pneumatocele alguma vez? Broncograma aéreo, sim. Broncograma aéreo, sim. Vou desenhar um broncograma aqui pra vocês, ó. Broncograma aéreo é um achado de consolidação, de pneumonia, tá? Aqui, ó. Esse é o broncograma aéreo. Deixa eu tirar. Dar um zoom aqui pra vocês verem aqui, ó. Essa região aqui, ó. Todinha é o broncograma aéreo. Que é o que? Você tem os brônquios pérvios e ao redor deles fica inflamado. É por isso que faz esse broncograma aéreo, tá? Tranquilo? Pneumonia clássica. Clássica. Nós ainda temos a cisura entre os pulmões. Olha aqui, ó. Eita, peraí. Só um segundo.
Nós ainda temos a cisura entre os pulmões mais marcadinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, deixa eu tirar pra vocês verem. A cisura mais marcadinha, inflamada também. Beleza? Próximo. Olha aí, ó. Esse daqui tá demais, viu? Pele. Outra radiografia. Aqui nós temos opacidades bilaterais. Temos broncograma aéreo, que é coisa de pneumonia. E temos obliteração do seio costofrênico direito. Vamos lá. Vamos marcando coisa por coisa pra gente se organizar. Vamos lá. Primeiro, obliteração do seio costofrênico direito. Todinho aqui, ó. Essa região. O seio era pra fazer isso aqui, ó. Né? Tudo isso aqui tá tomado, ó. Tudo isso aqui tá tomado, inflamado. Isso aqui provavelmente é um derrame. Temos um broncograma aéreo aqui, ó. Que vem descendo aqui. Ó, aqui, ele daqui, ó. Esse broncograma aéreo quer dizer o quê? Quer dizer que a pneumonia inflamou a região ao redor do brônquio. E o brônquio ficou pérvio. E ao redor fica inflamado. Temos uma densidade aqui, uma imagem mais densa do que o restante, tá? Temos imagens de diferentes densidades. Temos uma densidade um pouco mais de partes moles, barra derrame pleural, que é essa daqui. Temos a densidade de consolidação. E temos essa radiopacidade, que a gente também pode dizer que é como se fosse uma consolidação, né? Então, a consolidação com broncograma aéreo à direita, com obliteração do seio costofrênico à direita, provável derrame pleural. E temos aqui também, turma, opacidades, principalmente aqui, ó, em região inferior do pulmão esquerdo. Então, é uma pneumonia bilateral, tá certo? É uma pneumonia bilateral. Mas tá pior à direita, né? Porque coletou o derrame. Presta atenção, ó, a diferença aqui desse seio, aqui, ó, pra esse aqui, ó, que não tem, que era pra vir aqui, ó, e não tem. Tá todo tomado aqui, ó, de líquido, tá vendo? Então isso aí é uma pneumonia, beleza? E com broncograma. Olha que broncograma interessante esse daqui, que é o broncograma que ele dá até pra ver aqui, até na esquerda, ó. Vocês estão vendo aqui o broncograma? Até na esquerda dá pra ver também. Beleza? Turma, até aqui tudo ok, tudo jóia. Esse derrame se resolve com antibiótico? Bicho, vou ser sincero, Alan, isso depende muito da progressão. Pele, dá um zoom no broncograma, por favor, vou dar agora. Derrame base pleural direita, exatamente. Vou dar um zoom no broncograma agora. Camila de Lorena. Vamos lá. Ó. Vou mostrar onde é o broncograma, certo? Deixa eu desenhar e aí depois dou o zoom. Porque se eu der o zoom, não consigo desenhar, não. Ó. Eu tô desenhando o brônquio descendo aqui para você entender o broncograma. Pera aí, viu? Aí. Tem imagem que dá pra ver melhor, viu, Camila? O broncograma. Eu vou mostrar daqui a pouco. Certo? Ó, aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Isso aqui é broncograma aéreo, tá? Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Aqui, pronto, Camila. Olha aqui, essa tá perfeito o broncograma, ó. Primeiro, como é que eu defino essa imagem? Como é que eu defino essa imagem? Eu defino como opacidade bilateral, predominante à direita, barra quase um hemitórax opaco, obliteração do seio costofrênico direito. Tenho também uma consolidação em região média de pulmão esquerdo. E aqui olha aí, ó, com o broncograma aéreo expressivo. Cadê Camila? Para ver esse broncograma agora, ó. Peraí, só um segundo. Okay. Consegue ver agora? Consegue ver, Camila? Pessoal, tá todo mundo vendo o broncograma aéreo aí, ó. São os brônquios que estão pérvios e ao redor tá tudo inflamado. Isso é o que a gente chama de broncograma aéreo. Olha aqui, ó. Brônquio esquerdo,
bronco direito. E olha os broncogramas aéreos aí, ó. Tudo inflamado. Meu amigo, isso é uma pneumonia lascada, viu? Que pneumonia, meus amigos. Derrame pleural expressivo. Se todo mundo tá conseguindo ver esse broncograma aéreo, digita sim no chat. Se todo mundo tá conseguindo ver esse broncograma aéreo, digita sim. Vai. Saulo, Denise, Camila, Lilian, Braz, Carvalho, Celina, Andressa, Alan, Mário Couto, Rayana, Priscila. Cadê Zaire e Rayana? Cadê ele que não está assistindo? Ela tava viajando. Zaire enricou, só quer viajar agora. Com a esposa dele. Dalila. Cadê o Gustavão, Dalila? Fecha aí, pô, tu tá aparecendo isso. Ele já chegou de viagem, olha aí, ó. Beleza. Estava aqui assistindo, viu? Aí tá certo, vamos embora. Ainda tem muita radiografia pra... Eu vou ver se eu acho dali lá a imagem de um plantão de Gustavo que ele me mandou uma vez de um pneumomediastino. Que ele tem uma criança asmática tossindo lá, tossindo que só porra. Aí teve um pneumomediastino. Eu lembro dessa foto. Eu não sei onde tá. Ele me mandou. Um plantão dele lá na Unimed. Pois eu vou ver. Acho que no próximo aula eu vou ver se eu consigo achar pra próxima aula colocar. Beleza, sim, galera. Então é isso. Deu pra entender, né? Broncograma aéreo. Borramento. Basicamente, hemitórax opaco à direita, com broncograma aéreo, bastante opacificação do lado esquerdo também, consolidação. Então, pneumonia bilateral predominante à direita, ou seja, tem mais alteração à direita, com derrame pleural, com broncograma aéreo. Então, paciente extremamente grave, tá certo? Próxima imagem. Bora lá. Eita, peraí. Olha aí, ó. Perceba a diferença da densidade dessa imagem para essa imagem. Aqui nós temos uma consolidação muito expressiva, que é uma imagem muito densa. Muito densa. Um padrão que a gente diz alveolar. Aqui, perceba que é um padrão menos denso. Já é um padrão mais de interstício. É um padrão que é denso, mas não tão denso quanto uma consolidação. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma consolidação. Agora, quando você olha essas imagens aqui, você percebe que são imagens bilaterais primeiro, tá? São imagens bilaterais, principalmente em regiões médias e inferiores de pulmão direito. São opacidades difusas, são mal demarcadas, não são tão densas quanto as opacidades da consolidação. E a gente diz que esse padrão aqui é um padrão intersticial, tá certo? Então você percebe que é um padrão que a característica dele é não saber exatamente onde começa e onde acaba também. Você percebe que toda essa região aqui está alterada, né? Toda essa região. Mas assim, exatamente onde começa e onde acaba é difícil. Aqui também é uma pneumonia bilateral. Mas, por exemplo, esse padrão aqui pode ser um padrão de pneumonia por atípicos. Pode ser um padrão de pneumonia viral também, dependendo da situação. Alguns pacientes com Covid faz esse padrão também. E aí, quando a gente coloca também na tomografia, pode vir um padrão de vidro fosco associado a isso daí. Então, é um padrão que não é tão denso. Lógico que não estou dizendo que não é grave. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o broncograma aqui é difícil para você achar, entendeu? Para você flagrar. Você vê, mas não tanto, né? Então, é um padrão aqui também, pneumonia bilateral, tá certo? Pneumonia que pode ser viral, pode ser bacteriana, enfim. Bilateral. Você precisa achar isso aqui. Olha a diferença disso aqui. Isso já foi um paciente meu de uma pneumonia de lobo médio, clássico, com broncograma aéreo e tudo. Mas perceba que aqui já é uma consolidação. Por quê? Você tem algo bem delimitado aqui, sem borrar o seio costofrênico, borrando o seio cardiofrênico, muito denso, bom broncograma aéreo. Então, isso aqui é uma consolidação em base, no caso em lobo médio de pulmão direito, com broncograma aéreo, tá certo? Isso é uma pneumonia lobar, de lobo médio. Isso foi de um paciente que eu internei lá no meu plantão, acho que faz um certo tempo, mas essa imagem eu achei interessante. Principalmente pelo nível de demarcação aqui, ó. Bem demarcado, pneumonia lobar, certo? Todo mundo tá conseguindo enxergar que essa pneumonia, ela é bem mais densa, bem mais demarcada. E ó, olha aí Camila, ó. Cadê Camila? Camila de Lorena. Olha aí o broncograma descendo aí. Ó. Ó, Camila, o broncograma aqui, ó. Você tá vendo, ó?
Ó, o bronco para um lado e aqui o broncograma aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aí, turma? O broncograma no meio da consolidação. Esse broncograma, isso é coisa de pneumonia mesmo, tá? Tranquilo. Pega lobo inferior, apaga diafragma. Em alguns casos sim, mas aqui é mais lobo médio. Não sei se tu mandou essa pergunta agora, Denise. Se for essa daqui, esse é o padrão retículo nodular. A imagem anterior é, Saulo, exatamente, é o padrão famoso padrão retículo nodular, perfeito. Apaga diafragma e tal. Eu sei que é Camila Mila. Um dia desse tua mãe me mandou mensagem. Resenha, viu? Resenha demais. Sim, vamos lá, turma. Voltando para a nossa aula. Olha outra aí, ó. Isso foi outro paciente meu. Bem parecido também. Aqui, mais evidente ainda, o broncograma. Pneumonia lobar em lobo médio. Lobo médio, pulmão direito. Aqui, olha aí, ó. Ó, pessoal. Broncograma aéreo aqui, bem mais evidente, inclusive, aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma consolidação com broncograma aéreo em lobo médio do pulmão direito. Famosa pneumonia lobar. Beleza? Tranquilo? Estamos joia? Ok. Próximo. Podemos. Eita, aqui lascou. Por pele. E agora? O que eu faço? Se fosse no meu plantão, o que eu faria? E aí, essa daí já aumentou um pouquinho o grau de complexidade. Vocês acham que é o quê? Vamos lá. Você que está olhando ao vivo para essa foto, para essa imagem, o que você vê? Saulo, Denise. Aí eu vou ajudar vocês. Veja. Vocês concordam comigo que a parte média e superior do pulmão bilateral está ok. Está bem parecido um lado com o outro. É. Então, basicamente, raio-x também é comparar um lado com o outro. Certo? Beleza. Quando você compara o seio cardiofrênico e costofrênico esquerdo com o direito, o que é que você percebe? O que é que você percebe? Você acha que eles estão na mesma densidade? O direito está mais denso, o esquerdo está mais denso? Você acha que é o quê? Tá diferente, sim ou não? Tá diferente. Tá alterado ou tá normal? Vocês acham o quê? Vocês acham que tá alterado ou tá normal? E agora? Fosse no plantão de vocês. Foi no meu, viu? Fosse no plantão de vocês. Tá alterado ou tá normal? Como é que a gente faz quando tá com essa dúvida aí? Vocês acham que tá alterado? Eita, peraí. Vocês acham que tá alterado ou tá normal? Opacidade em lobo inferior, alterado. TC. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Ó. Lembrem-se do perfil. Lembrem-se do perfil. Deixa eu voltar lá pro perfil pra gente ver, ó. Lembra do perfil? O perfil é importante a gente entender isso aqui, ó. Essa região aqui, ó, atrás do coração, ela tem que ser mais escurinha mesmo. Essa região aqui que eu tô marcando, ó, que é pulmão, tá certo, turma? Isso aqui não é pra ser denso, não. Se isso aqui tiver denso, é porque tem alguma coisa no pulmão aqui que tá alterando essa densidade, tá deixando inflamação. É uma pneumonia. Por que que eu tô falando isso? Porque essa imagem de perfil, ela acaba sendo essencial pra gente nesses momentos em que a gente fica com dúvida. Olha aqui, ó. Quando eu olho o perfil aqui, o que é que eu percebo, turma? Olha essa região aqui. Aqui era pra estar bem escurinho, turma, ó. Aqui, essa região aqui, ó. Deixa eu desenhar, viu? Ó. Ó. Essa região aqui, turma, era pra estar bem escura. Coração aqui na frente, aqui atrás é pulmão. Era pra estar escuro, tá denso demais. Era pra estar da densidade de cima. Olha aqui, ó. Era pra estar dessa densidade aqui, ó. Aqui embaixo. Mas não tá. Ou seja, é uma pneumonia, turma. Que foi o raio-x de perfil que ajudou a gente a diagnosticar. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí, ó? Aqui em cima, turma, tá normal. Aqui tá muito alterado. Tá bastante denso. A gente pode dizer que tem uma opacidade que
Não chega a ser uma consolidação, mas é uma opacidade, que é compatível com a imagem de PA, que é compatível com a clínica. Então, é uma imagem bem expressiva, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram o que foi? Eu acho que eu até coloquei essa imagem no Instagram. Sabe o que foi isso aqui, velho? Isso aqui foi uma gestante que tava com uma pneumonia e eu internei ela. E esse raio-x aí, eu só pedi nas últimas, assim, tipo, a mulher tava com a ausculta muito alterada, tava bem sintomática, ataque de espineia, rapaz, eu fiquei com medo de ter um derrame pleural ali, grande. E eu pedi uma tomografia, desculpa, um raio-x. E aí veio essa imagem. Lado direito, o perfil, não entendi a pergunta, Alan. Cara de DPLC, diâmetro anteroposterior maior, mas estou com dúvida. Ou então é paciente longilíneo. Perfeito, Denise. Nesse caso dessa paciente, não era DPLC não, tá? Mas você tá certa na observação. Você tá certa, um diâmetro maior. Beleza? A incidência do raio-x. Sim, a incidência é PA e perfil. Não faz diferença se o perfil é da direita ou da esquerda. Não faz diferença. A imagem vem do mesmo jeito, tá? Beleza? Ok. Próxima. Vamos lá. A gente vai aumentando o grau de complexidade, tá, turma? E o grau de alteração. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. A gente consegue perceber que existe uma certa alteração nos seios, principalmente no direito, nos seios costofrênicos direitos. O raio-x por si só não está com uma qualidade tão boa. Eu consigo perceber um pouco de desvio de traqueia aqui, que eu não sei o que é isso, que pode ser uma massa. Eu tenho que ver o que é. Um botão de aorta gigante, uma ectasia, que eu não sei se é dele. Um coração aparentemente normal. Mas essas regiões aqui de base, elas estão um pouco mais alteradas. Só é você analisar essa região aqui com essa daqui, ó. A densidade. Pulmão, turma, é basicamente analisar densidades e comparar densidades, tá certo? Perceba que você não consegue flagrar o diafragma bem delimitado aqui. Não consegue tanto. Você perde esse contraste. Veja que você perde esse contraste aqui, ó. Essa região aqui, ó. Você perde. Isso é uma pneumonia, tá, turma? Também é uma pneumonia. Perceba que essa é mais discreta. Essa não é tão. Ai, meu Deus, é uma pneumonia. Não, é uma pneumonia discreta. Aqui do lado também não é tão expressiva, mas tem alteração. Então aqui já é um raio-x que, se o cara tá num aparelho ruim, que tá num dia que tá apressado, ele deixa passar batido, entendeu? Mas aqui a gente não pode deixar passar batido, tá? Vocês estão na aula para isso. Borramento do seio costofrênico direito, opacidades em base pulmonar direita. Ou seja, isso é pneumonia, turma. Na base esquerda também, mas predominante é a direita, tá? Tranquilo. Próximo. Esse daí, alguém se arrisca? Esse foi do meu plantão também, viu? Olha que interessante esse raio-x, velho. Desse raio-x para isso aqui tem 7 dias. Esse raio-x foi num dia, foi no dia 0. Esse aqui foi no dia 7. Sem um tratamento adequado. O que é que vocês acham que tem aí? Vamos lá, deixa eu dar um zoom. Ó. Quando a gente percebe olhando para o pulmão, veja, você olha que o lado esquerdo está ok. O lado direito tem uma opacidade basicamente em lobo superior direito. Uma opacidade homogênea, não é? Com um pouco de alteração aqui. Mas sabe o que era isso aqui, turma? Isso aqui já era um abscesso em formação. Ó. Isso aqui já é um abscesso em formação. Quando você percebe uma bolha de ar dentro de uma consolidação, ou é uma cavitação, ou é uma pneumatocele no abscesso que já reabsorveu, ou é um abscesso em formação. Perceba que aqui, nessa região, pra cá, ele piorou muito, ó. Ele aumentou a bolha, tá com o nível hidroaéreo mais evidente.
Então é uma pneumonia lobar em lobo superior de pulmão direito com um abscesso pulmonar. Isso foi do meu plantão. Não fui eu que atendi, mas foi minha colega de plantão. Aqui, ó. Aqui é a alteração, ó. Nessa região. E percebam que a progressão foi de piora. Se você ficar em dúvida, é só você comparar esse lado com esse lado esquerdo. O lado direito com o lado esquerdo, tá? E olha aí, ó. Isso é um abscesso pulmonar em lobo superior de pulmão direito. Beleza? Todo mundo tá vendo essa imagem e consegue dizer que isso é um abscesso pulmonar, sim ou não? Se você consegue, digite sim no chat. Pra gente passar pra próxima etapa. Bora. Se você consegue, digite sim. Isso. Beleza. Vamos embora. Aproveitando, abscesso pequeno pode resolver só com antibiótico? Pode. Pode sim, Denise. Abscesso pequeno, na maioria das vezes, resolve só com antibiótico. Mas é uma terapia diferente. Você precisa cobrir germes anaeróbios também, tá certo? Então, você usa outras medicações que não as clássicas da pneumonia. Você usa às vezes Clinda, umas coisas diferentes, tá? Tranquilo? Usa Clinda. Prefere moxifloxacino, que é uma quinolona que tem uma preferência maior para anaeróbios, tem uma atuação melhor, tá certo? Às vezes, ao invés de fazer a amoxicilina com clavulanato na veia, faz um nasinca ampicilina subactam que age melhor contra anaeróbio. Essas coisas assim, mas assim, consegue resolver só com antibiótico. Agora tem que ser um abscesso aceitável, porque se for um abscesso muito, muito grande, aí precisa ser drenado. E geralmente drena por broncoscopia, tá? Professor, tem uma paciente que já usou clavulin, azitro e leve e ainda não melhorou da pneumonia. O que recomenda? Recomendo fazer o HIV para ver também se não é tuberculose. E fazer teste de tuberculose. Não é comum uma pneumonia não melhorar com isso aí tudo. Sempre que você... Agora eu vou dar uma observação para vocês. Veja, olhe para mim. Você está tratando uma coisa. Eu digo isso para qualquer patologia. Se você está tratando para uma pneumonia, usou 4 antibióticos e não resolveu, você tem que se perguntar se é uma pneumonia, tá certo? Tá tratando infecção urinária, tu fez 4 antibióticos, rapaz, o que é que aconteceu? Será se é infecção urinária? Essa é a pergunta. Então, Alan, a pergunta que fica é essa. Será se é só uma pneumonia? Será se não é tuberculose? Será se não é infecção fúngica? Uma pneumocistose? Uma pneumonia viral? Sei lá, entende? Então, assim, a gente tem que fazer essa pergunta. É essencial. Beleza? Sim, turma, beleza. Aqui todo mundo entendeu essa parte do abscesso pulmonar. Não é isso? Tranquilo. Vamos embora, vamos caminhar, senão a gente não acaba hoje. Eixe Maria, esse aqui tá feioso. Olha aí, ó. Vamos lá. Nós temos aqui, meus amigos, cavitações em lobo superior esquerdo. Principalmente na parte média e inferior do pulmão esquerdo. Tem cavitações dessas que apresentam nível hidraéreo. Não é isso? Você concorda comigo? Primeiro que a gente tem uma trama pulmonar um pouco mais intensa desse lado aqui, que pode sinalizar uma infecção, broncopneumonia, coisa do tipo. Mas aqui na esquerda é o que chama a atenção, ó. Essa região aqui, ó, todinha, que a gente tá desenhando, chama a atenção. E dentro dessa região, você percebe que tem duas imagens aqui que tem nível hidroaéreo, né? Então é como se fosse uma broncopneumonia à esquerda, viu, Denise? Saulo? Viu, Camila? Com 2 abscessos dentro. Veja que nada está tão ruim que não possa piorar. Já dizia o motivacional reverso do PL, né? Assim, se você tem uma imagem como essa, é ideal que você peça o perfil. Olha o perfil desse paciente, ó. Ó que bonitinho. Nós temos as 2 imagens do abscesso aqui, ó. A primeira. Aqui, ó. Certo? E a segunda aqui, ó. Vou dar o zoom para vocês verem. Ó. Os 2 abscessos aí, ó. São broncopneumonias com abscessos pulmonares à esquerda. 2 abscessos. Perceba o nívelzinho hidraéreo dele aqui, como é bonitinho, ó. Nível hidraéreo, 2 abscessos. Aqui, Denise, aqui, Alan. Aqui eu já acho que não resolve só com antibiótico não, viu? Acho que uma broncoscopia para fazer uma aspirada disso aqui talvez seja ideal, tá?
Sendo sincero, não sei se resolve só com isso aqui, não. Mas é isso. Beleza? Tranquilidade. Próximo. Let's go. Ai, Senhor, essa daqui é daquela que deixa o cara maluco. Vai, Saulo. Vamos lá. Pele, o que é que eu tenho de alteração aqui? Primeiro, eu tenho opacidade pulmonar bilateral na parte inferior. Não é isso? Tenho um líquidozinho loculado, que eu vou mostrar pra vocês onde é que tá, à direita. E eu tenho esse estômago barra intestino gigante aqui, que eu não sei se é uma obstrução. Vamos por partes, que foi muita informação, né? Bora lá. Eu tenho uma opacidade aqui nessa região. Parece uma consolidação. Eu tenho, parece que um líquidozinho meio loculado aqui, nessa cisura. Eu tenho uma hiperdensidade aqui, que parece uma broncopneumonia também. E eu tenho essa bolha barra esse intestino gigante com nível hidroaéreo, que eu acho que é uma obstrução intestinal também. Ele está empurrando o diafragma para cima. Veja quanta alteração, né? Veja quanta alteração. Então você tem alterações de pulmão e também tem alteração de intestino, né? Também tem alteração de intestino. Barra estômago. Vocês acham que está muito dilatado isso aqui, sim ou não? Vocês acham que está muito dilatado isso aqui, sim ou não? Esse intestino, esse estômago, tá parecendo uma obstrução, né? Pra quem já pegou a obstrução intestinal, tá parecendo uma obstrução isso aí. Nível hidroaéreo mais evidente no perfil... Ah, foi no passado que você falou, né? Exatamente, Saulo. Nível hidroaéreo mais evidente no perfil. Por isso que é importante o PA e o perfil. PA e o perfil. Beleza? Olha aí, ó. Então temos essas alterações. Veja, Saulo, que às vezes o cara pede o raio-x achando uma coisa, acha, mas vem outra, né? E agora, o que a gente faz com essa dilatação aí, dessa alça desse tamanho? Passa uma sonda, faz toque retal, vê se tá evacuando, aquele caqueado todo. Olha aí, ó. Alguém consegue dizer o que é isso aí? Essa imagem é bem interessante. Eu já tive alguns pacientes, uns 2 ou 3, que evoluiu com isso aí. Vocês acham que isso é o quê? Isso que tá na sua tela agora. Olha que imagem interessante. PLC é um artefato, não é não? Não sei, será? Será se é um artefato? Vocês acham que é o que isso aí? Denise disse atelectasia. Perfeito, Denise. São faixas de atelectasia. Denise, isso aqui geralmente acontece no pós-infecção, tá? Às vezes o paciente evolui com a pneumonia e quando ele melhora da pneumonia, ele fica com essas faixazinhas de atelectasia, que é como se fosse a junção entre um lobo e outro. Aí ele fica com essa parte mais densa do pulmão. Isso aí resolve com fisioterapia pulmonar, tá certo? Resolve com fisioterapia pulmonar. Pode, inclusive, não ter sintoma nenhum esse paciente aí, mas alguns pacientes com a atelectasia pós-infecção acabam ficando com um pouco de falta de ar, um pouco de restrição da capacidade funcional. Aí precisa de uma Aí precisa de uma fisioterapia para dar uma expandida, para abrir essa atelectasia. Se tiver internado, faz VNI, esse paciente melhora, tá certo? Esse paciente melhora. É um paciente de atelectasia. Aí você vai evoluir isso aqui como faixas de atelectasia, tá? Faixas de atelectasia. Beleza? Tranquilo. Turma, já temos 1h08 de aula. Eu tô em dúvida se eu continuo ou se a gente deixa para outro dia. Porque, deixa eu ver quantas... Vixe Maria. Ainda tem um bocado de radiografia, viu? Vamos... Deixa eu ver até onde a gente vai. Vamos falar de todas as atelectasias e aí depois a gente sai. Beleza. Eu acho que até a 33. Beleza. Ok, vamos lá. A gente tá acabando, viu, turma? Vamos lá. Isso aqui é o que? Atelectasia. Próximo. Vocês acham que isso aqui é o quê? Saulo, muito denso ou pouco denso? Muito denso. Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, bem homogêneo, né? Sabe o que é isso aqui? Atelectasia de lobo superior direito. Clássico também. Clássico demais. E aí você, quando olha uma imagem dessa, você precisa se organizar para quê? Você precisa entender qual a clínica do paciente, porque senão você vai internar ele,
ou então vai achar que isso aqui é uma pneumonia. Meu Deus, que ele tá morrendo, isso aqui é uma pneumonia. O que é que eu faço com ele? Né? Tem que se organizar. Porque essa opacificação do lobo superior direito, com essa atelectasia e tudo, ela pode ser um pós-infecção, ela pode ser residual. Se ela está assintomática, não tem problema, tá? Isso aqui resolve com fisioterapia pulmonar. Mas uma coisa que costuma acontecer, que aqui não aconteceu, é o seguinte. Quando esse pulmão, a parte superior, a atelectasia, ele acaba forçando a parte do pulmão de baixo e esse diafragma fica mais baixo, entendeu? Isso pode acontecer também. Como se fosse uma compensação, viu, Denise? Saulo, Camila. Quando a atelectasia, a parte superior do pulmão direito, meio que a parte de baixo tenta compensar e aí ele fica com esse diâmetro maior desse pulmão aqui. Isso pode acontecer, tá certo? Isso pode acontecer. Beleza? Então isso também é uma atelectasia. Assim como a imagem passada, essa é uma atelectasia. Perceba que são imagens bem densas, né? Atelectasias são imagens densas. Você nunca vai pegar uma atelectasia com imagem discreta. Uma atelectasia que a densidade não é expressiva. Não. Todas as atelectasias... Aqui é outra, ó. Pronto. Aqui é outra atelectasia que pode acontecer também. Tanto, ó, a atelectasia, ela tanto pode ter um nível de massa... Isso aqui é interessante. Às vezes o paciente ele tenta compensar, turma. Ele tenta compensar e o pulmão desce um pouquinho se ele estiver fazendo esforço respiratório. Mas se ele não tiver, viu, Denise? Se ele não estiver fazendo esforço respiratório, isso pode subir um pouquinho também, tá? Isso pode subir um pouquinho também por conta do efeito da atelectasia, de encurtamento, aí sobe tudo. Pode acontecer, mas se ele estiver forçando, vai descer, tá? Olha aqui, ó. Pele, eu encontrei essa imagem e eu fiquei em dúvida o que é isso aqui. Eu vou te dizer o que é. Vamos lá. Se eu tô olhando isso aqui, eu percebo que tem uma imagem bem delimitada. Cadê? Deixa eu botar aqui. Ó. Cadê minha canetinha? Canetinha. Só um segundo, canetinha. Achei. Eita, peraí, só um segundo, turma. Aqui, minha canetinha. Aqui, ó. Pele, o que tá me incomodando é essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o que tá me incomodando. É como se fosse um triângulo. Que diabo é isso? Eu não sei o que é. É como se fosse uma opacidade triangular nessa zona inferior desse pulmão direito, colado no coração. Lembre-se que o que está colado no coração é lobo médio, tá? Então, você percebe que tem um apagamento dessa silhueta cardíaca, um apagamento desse seio cardiofrênico aí, dessa silhueta. Isso é uma atelectasia de lobo médio, tá, turma? Isso é uma atelectasia de lobo médio. Olha que interessante essa imagem, né? Então, isso é a imagem daquela pra tirar o cara do juízo no plantão, né? O cara, meu Deus, o que é isso aqui? Isso é uma neoplasia, isso é o quê? Isso é uma atelectasia de lobo médio, tá? Lembre-se disso que pode aparecer no seu plantão. Atelectasia de lobo médio. Não esqueçam disso. Olha o que eu tava falando pra vocês aqui. O seguinte. Olhando essa imagem, primeiro eu não vou analisar os artefatos, não vou analisar nada disso. O que é que eu quero falar pra vocês? Perceba que esse paciente ele está traqueostomizado, ele tem um dreno de tórax, ele tem uma sonda, ele tem muita coisa. Provavelmente foi um paciente vítima de trauma, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Cadê? Deixa eu botar aqui. O que eu quero mostrar para vocês... Esse computador tá travando aqui, só um segundo. É essa atelectasia também do pulmão, da parte superior direita dessa parte aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Você percebe, compara os dois lados, você percebe que o pulmão superior direito ele está bem mais denso do que o da esquerda. Isso fez com que tivesse um efeito de atelectasia, encolhendo a massa e subindo o seio, subindo o diafragma. Provavelmente o que aconteceu, acho que essa cânula de traqueostomia ficou mal posicionada e ficou obstruindo parcialmente o pulmão direito. Acho que foi isso que aconteceu. E aí aconteceu isso. Mas isso aqui é coisa de atelectasia, tá? Pra você não estranhar, achar que isso aqui é um derrame. Que muita gente já olha pra cima e diz, isso é um derrame. Não, isso não é um derrame. Você percebe que aqui tá tudo ok com esse seio cardiofrênico aqui, com esse seio costofrênico, mas o diafragma subiu, né? Se o diafragma subiu, ou é porque puxaram ele aqui pra cima, ou é porque o fígado empurrou. Nesse caso aqui,
foi a atelectasia que puxou o diafragma, tá? Beleza? Tranquilo? Isso é a atelectasia de lobo superior direito, fazendo um efeito de atelectasia clássica. Olha esse outro aqui, ó. Atelectasia completa do pulmão direito. Você percebe que o mediastino, ó, tá bem desviado, ó. Olha só, olha, Denise. Interessante. Hemitórax opaco com desvio de traqueia para a direita, compatível com atelectasia. Atelectasia completa do pulmão direito. Aqui é bronca, viu? Aqui é bronca. Pode ser até que tenha um grau de derrame também, pneumonia, coisa do tipo. É bem denso. É bem denso. Você vê que nem coração a gente vê direito aqui, ó, Denise. Ó, Saulo, Camila. Nem coração direito a gente vê aqui. Coração bem também por aqui, ó. Empurrou tudo, puxou tudo pro lado direito. Isso é bem comum em atelectasia. Se fosse um derrame muito grande, ele ia empurrar para onde também? Se isso aqui fosse só derrame, ele ia empurrar para o outro lado, né? Ele ia empurrar para a esquerda, né? Não é isso? É comum também, turma, idoso que vive muito tempo acamado, que vive muito tempo sentado, ter algumas atelectasias. É comum, tá? Para você não achar que é incomum. Peraí que tá dando erro aqui. Ó, sou um paciente meu, veja. Nós temos aqui, no meu plantão, eu peguei esse paciente, veja que a gente tem um paciente que tem uma atelectasia dessa região, o paciente é assintomático, tá, turma? Ó, uma atelectasia dessa região do pulmão da base e essa atelectasia também de parte do lobo médio. Conseguem perceber isso? O paciente é acamado, tá? Passa muito tempo deitado, então ele tem essa atelectasia aqui do lobo médio e essa atelectasia nessa região aqui, completamente assintomático. Completamente assintomático. Agora, fica muito peso na base, fica muito tempo sentado, né, com 45, então essa parte da base do pulmão dele é bem sobrecarregada. Fazendo pouco movimento respiratório, não caminha, então acaba atelectasiando ao longo do tempo. Isso aí é comum, tá? Também acontecer. Então aqui a gente tem uma opacidade triangular nessa região da base do pulmão direito, em seio cardiofrênico, compatível com a atelectasia de lobo médio e uma atelectasia de lobo inferior esquerdo. Também uma parte, tá? Interessante, né? Que a galera às vezes olha isso aqui e acha que é um derrame, mas não, isso é uma atelectasia. A pele tem um menisco aqui e tudo, então. Mas veja, aí a história, viu, Denise, Saulo? Da densidade. Você olha para isso aqui, veja a diferença. Um derrame, ele seria da densidade do coração, da densidade do diafragma e não discreto assim, só borrado, entende? Então isso aqui não é um derrame. Você vê que tá bem marcado o seio. Cadê? Deixa eu botar aqui. Ó, você vê que o seio tá bem marcado, ó. Ó aqui, ó. Ele tá bem marcado. Então ele não está obliterado. Só que essa parte tá mais atelectasiada, tá mais juntinha, tá? Ok, então isso são atelectasias bilaterais, tanto de lobo médio direito quanto lobo inferior esquerdo, tá? Tranquilo? Turma, daqui pra frente são outros achados, então vamos parar por aqui, pra gente não ficar com a aula muito grande, tá certo? Cadê? Deixa eu botar aqui na minha imagem pra nós. Ó, eu tinha separado acho que umas 40 imagens pra gente. Saulo diz raio-x de tórax da morena, não tem coração. A covarde, não é isso? Sim, turma, que foi que acharam da aula de hoje? Deu pra entender as radiografias? Eu tinha selecionado algumas, na verdade acho que mais de 40. E eu tava achando que ia dar tempo de fazer tudo hoje, mas não vai dar tempo. Porque, ó, ainda faltam umas 20 radiografias, já tá com 1h20 de aula, senão vai ficar muito tempo. Então acho que próxima semana a gente continua e faz mais um intensivão de radiografias. Acho que talvez nessa pegada, talvez próxima semana não dê pra gente concluir. Porque, ó, só pra gente recapitular. A gente viu hoje, deixa eu botar aqui, ó. Só botar no slide rapidinho, só pra gente fechar, viu, turma? Só pra gente recapitular. Pra gente entender o que foi que a gente viu hoje. Só um segundo. Raio-x tórax. Beleza. Aqui, pronto. Então a gente viu algumas características do raio-x normal, não é isso? Viu. Começou com tuberculose, não foi? Vimos algumas imagens de tuberculose.
biliar, tuberculose com derrame, tuberculose com cavitação, com abscesso, com imagem heterogênea, viu pneumatocele, broncopneumonia, né, junto, viu broncograma aéreo, consolidação, né, com broncograma aéreo e tudo. Ó, nova consolidação com broncograma aéreo, hemitórax opaco, padrão intersticial, que foi até o padrão que Saulo disse que é o retículo nodular, exatamente o retículo nodular. Pneumonia com broncograma aéreo aí, consolidação. Vimos outra do mesmo jeito. Vimos esse padrão intersticial que no perfil deu para diferenciar bem, que foi da grávida que eu comentei com vocês. Viu essa pneumonia discreta borrando o seio cardiofrênico, costofrênico direito e esquerdo, mas principalmente o direito. Viu essa evolução desse abscesso de 7 dias em lobo superior direito. Vimos essas cavitações, esses abscessos aí relacionados à broncopneumonia. No perfil deu para ver mais, como o Saulo comentou. Vimos aí também derrame loculado aí no pulmão direito, consolidação em pulmão direito, esse pulmão aí, ou esse estômago, esse intestino muito largo, faixa de atelectasia, telectasia de lobo superior direito, telectasia de lobo médio, telectasia de lobo superior puxando o diafragma para cima, a telectasia completa de pulmão direito, hemitórax opaco desviando o mediastino, a telectasia de lobo médio e a telectasia de lobo inferior esquerdo. Então, a gente viu basicamente isso e eu demorei um pouco mais porque eu fui explicando bem, a gente foi comentando. E a gente teve aquele momento inicial que foi eu explicando a radiografia normal. Próxima semana não vai ter Miguel não, tá certo? Vai ser mais intenso. Vai durar mais ou menos a mesma aula, mas a gente vai conseguir ver mais radiografia, tá certo? Mais radiografia. Beleza? Então, próxima semana espero vocês para a parte 2 e quem sabe a parte 3. A densidade entre pneumonia e telectasia também muda. Rapaz, Denise, é o seguinte, ou Camila, a densidade de uma atelectasia é bem maior de maneira geral. E a homogeneidade do padrão também muda. A atelectasia ela tende a ser mais homogênea naquela região. A pneumonia ela pode ser mais heterogênea. Você pode ter um grau de inflamação diferente naquela região. Por exemplo, essa sua pergunta foi ótima. Vamos lá. Eu vou exatamente agora falar disso aqui. Ó. A gente tá aqui. Perceba que. Vamos colocar numa pneumonia de lobo médio. Pneumonia de lobo médio aqui. Pronto, essa daqui, ó. Camila, perceba que essa pneumonia de lobo médio, quando você olha para ela, você percebe que aqui nessa região, ela não tem uma densidade fixa. Ela não tem só uma densidade. Tem local que é mais denso, tem local que é menos denso, tem o broncograma aéreo. Então isso é uma pneumonia. Quando você vai olhar uma atelectasia de maneira geral, aquela atelectasia que é raiz, né? Peraí, só um segundo. Ó. Aquela atelectasia de lobo médio que é raiz, você percebe que tanto ela é bem delimitada quanto ela é mais densa, mais homogênea. Então ela tende a ser o quê? Ela tende... Eita, peraí, só um segundo. Ela tende a ser mais densa, mais delimitada e mais homogênea, certo? Esse PowerPoint tá demais hoje, viu? Aqui, essa outra aqui, ó. Então ela tende a ser mais densa, um pouco mais densa, mas mais delimitada e mais homogênea aqui, ó. Certo? Então essa é a diferença, para resumir. Beleza? A diferença de uma pneumonia para uma atelectasia de raiz é: a pneumonia ela costuma ser mais heterogênea, menos delimitada. E a atelectasia costuma ser mais densa, mais homogênea e melhor delimitada. Certo? Deu para entender certinho? Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês, turma. Espero que tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Hoje demorou um pouco mais, né? Próxima semana tem parte 2, viu? Próxima semana, quer dizer, vamos avaliar se eu consigo fazer amanhã. Se eu conseguir, eu já faço amanhã a parte 2. Pra gente não perder essa tocada. Pra gente não perder esse grau. Porque o que é que acontece? Eu tô sem internet em casa. Aí tá foda pra mim, porque eu tô tendo que sair pra dar essa aula. Mas, se amanhã voltar a internet amanhã, a gente marca o segundo encontro. Pra gente matar essa parte, porque tem mais coisa pra ver, velho. Sério mesmo, acho que tem mais um... Acho que vai mais umas 2 aulas. Viu? Mais aquele negócio, viu, Dalila? Viu, Saulo? Marcelo, Camila, Denise, Saulo. São aulas que você só vê uma vez. Você precisa ver e entender, pô. Gravou, acabou-se, velho. Nunca mais você precisa nem ver isso ali. Estudar aquilo ali, não. Você já gravou aquilo ali, acabou-se.
Espero que a gente consiga ver aí umas 80 a 90 imagens analisando bem. Hoje a gente viu umas 25, eu acho. 25 a 30. Se a gente conseguir ver essas imagens todas, a gente fica bem pra prática. Beleza? Um beijo no coração de todos. PL, seu amigo, fica por aqui. Tamo junto e